Bom dia. Bom dia. Glória a Deus pelo culto de revelação, né? Hoje às 6 horas da tarde nós vamos ter o culto de revelação. Se você conhece alguém que precisa ouvir de Deus, traga-o. Que Deus vai dar uma mensagem para essa pessoa. Fora as mensagens que a gente já recebe todo dia. Gostaria de trazer o tema da reflexão de ingratidão. Alguém já sofreu ingratidão aqui? A ingratidão é algo muito difícil de você lidar, porque você sofre ingratidão, mas às vezes você é ingrato. Você é uma pessoa ingrata. E você não percebe. Acontece muitas vezes da gente não perceber as pessoas que estão à nossa volta. E não perceber a necessidade que elas têm. E nos voltarmos a só os nossos problemas. E dessa forma sermos ingratos. Porque as outras pessoas à nossa volta têm necessidades que nem sequer nós reconhecemos. Às vezes vivemos só para reconhecer as nossas necessidades. E é dessa forma que a ingratidão pesa tanto no espírito. Porque a ingratidão, ela tem um ponto no espírito que se volta contra você mesmo. Porque quando você é uma pessoa que trabalha a ingratidão, que não sabe lidar com a ingratidão, não cuida disso, não transforma isso, os frutos da sua vida são visíveis. Frutos de egoísmo, frutos ruins. Amém? Queria abrir a Bíblia em 2 de Timóteo. Segunda de Timóteo 3, 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. A pais e mães, ingratos e profanos. É muito forte isso. Mas o que acontece é que a palavra de Deus, ela é muito clara sobre a condição do nosso coração e o que nós temos que observar dentro de nós mesmos, por onde pode passar, o rio que pode passar o nosso coração, sem essa percepção de honrar os nossos pais, de honrar as pessoas que nos amam, de honrar as pessoas que nos ajudam a vida inteira. Chega um ponto que você não pode mais olhar para você mesmo e você precisa olhar à sua volta. E é muito difícil esse momento de sair de si mesmo, porque é tão mais fácil só pensar em si. Eu pergunto a você, nessa semana, quantos momentos você pensou nos outros? Quantas vezes você saiu do seu problema e olhou? Porque talvez algumas pessoas estejam passando problemas e que talvez você possa ajudá-las. Às vezes ficamos tão concentrados nos nossos problemas, ou nas nossas atitudes, muitas vezes erradas, atitudes como ignorar a necessidade alheia. Às vezes ignoramos. Nos concentramos e aquele problema ou a nossa maneira de ser passa a ser um Deus na nossa vida. Estamos adorando a nossa própria vida o tempo todo.
É um problema com o chefe, é o problema com os filhos, é o problema com o marido, é o problema com essa situação, é o problema com essa outra. Estamos ignorando os outros e só pensando em nós mesmos. Você pode dizer, mas eu não sou uma pessoa ingrata. O que é uma pessoa ingrata? Pessoa ingrata é você ver pessoas que te ajudam durante tanto tempo. Quando você tem um problema, a primeira coisa que você faz é ignorar completamente a necessidade daquela pessoa e só pensar em você mesmo. Talvez nem sem problema, às vezes você não precisa de problema para você pensar só em você mesmo. Você não precisa de nada, você só precisa cuidar o tempo todo de pensar e repensar em você mesmo. Não é isso? Você faz, escreve e pensa o tempo todo nas suas próprias coisas. Tem gente que não tem agenda. Conhece gente que não tem agenda? Ou que nem abre. Até tem, mas não abre. A pessoa tem uma agenda, mas ela fica só pensando o tempo todo. Fica pensando e repensando naquilo que ela já tinha pensado. Em vez de escrever, não, ela fica pensando e repensando. Aí a pessoa passa por ela, as situações acontecem na frente dela, ela está pensando para não esquecer, para não esquecer, para não esquecer. Conhece gente assim? Quem conhece gente assim? O Mário, todo ano, para se certificar que eu não vou esquecer, ele me dá uma agenda. Ele dá uma agenda todo ano, não esquece da sua agenda. Então, a verdade é que a ingratidão pode passar por nosso caminho o tempo todo. Se a gente não observar, se a gente não enxergar, a verdade pode passar. A ingratidão pode passar e a verdade não ter a menor capacidade de gerar fruto na nossa vida. Porque é fácil ser egoísta, não é verdade? Não é fácil. Não é fácil você não pensar nos outros. Basta você simplesmente se aplicar em pensar em você mesmo. Problemas não vão faltar. Pensamentos também não. Situações que você tem que cuidar também não. Mas em que isso frutifica a sua vida? Em que situação isso frutifica a sua vida? Quando eu estou envolvida com muitos problemas, a coisa que eu faço é cuidar dos outros. Porque quando eu volto para o meu problema, ele não é tão grande assim. É um exercício. É se doar para você poder descomplicar o seu pensamento. Porque às vezes você está numa cela. Porque os problemas, eles viram uma cela na tua vida. Você tem a própria chave, mas você não quer abrir. Porque você está acostumado com aquele quadro. E aí você passa a entender. E você passa a entender profundamente que a ingratidão pode surgir o tempo todo na sua vida. E não teria nenhum problema a pessoa ser ingrata se ela não formasse o mundo espiritual. Porque no mundo espiritual a ingratidão, ela gera ingratidão. Quando alguém é ingrato com a outra pessoa, automaticamente leva a outra pessoa a avaliar: meu Deus, mas eu ajudei tanto aquela pessoa. Na hora que eu estou mais precisando, a primeira coisa que aquela pessoa faz é mentir, ou fingir que não é com ela, ou simplesmente nem se oferecer para ajudar. Né? Você sabe que a pessoa está com vontade de ajudar. Olha, eu não posso te ajudar de lavar o chão, mas eu posso lavar a parede. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Não é verdade? Ou o que é pior, você pede a pessoa ajuda, a pessoa mente. Descaradamente. Aí você fica assim. É mais difícil a dor da ingratidão que traz no nosso coração do que efetivamente o que você está precisando dela. Porque outra pessoa vai suprir. Deus sempre levanta pessoas na nossa vida, sempre. Nada. Mas aquele era um teste que aquela pessoa não passou. E você fica, poxa. É nesses momentos que você conhece as pessoas, os verdadeiros amigos na sua vida. Não é em outro momento.
Você olha à sua volta e na hora que você está precisando, você pode ter certeza que os verdadeiros amigos não vão deixar você na mão. Vão dar tudo de si para te ajudar. É nesse momento que você vê quem são os verdadeiros amigos. Mas nós podemos introduzir essa mensagem da ingratidão com uma profunda reflexão sobre nós. Onde somos ingratos? Onde estamos distraídos em só observar os nossos próprios problemas? E é importante nós avaliarmos isso, porque você pode estar semeando uma ingratidão na sua vida que logo você vai colher. Porque se a pessoa da qual você é ingrata não for uma pessoa muito espiritual, você vai colher da própria pessoa que está sendo ingrato. Agora, se ela for muito espiritual e não for daquela própria pessoa, você pode ter certeza que a mão de Deus vai mostrar para você onde você foi ingrato. Porque naquele terreno que você plantou ingratidão, não é uma pessoa, é uma atitude no espírito. E quando você planta uma atitude no espírito, você colhe uma atitude no espírito, não diretamente daquela pessoa, mas pode vir de outro lugar, não é verdade? Da mesma maneira, quando você semeia ajuda. Quantas vezes eu semeei na minha vida, na vida de pessoas, cujas quais nunca voltaram e nem me disseram um obrigado. Mas não teve um dia da minha vida, durante 20 anos como missionária, que eu não recebesse ajuda de pessoas que eu nunca poderia imaginar. Porque quando você planta, você colhe o que você plantou. Não necessariamente da pessoa que você plantou, mas você colhe no reino de Deus. Então nós precisamos ser treinados a lidar com a ingratidão, no sentido de sermos vítima dessa ingratidão, mas também avaliarmos dentro de nós onde existem raízes ou rios que estão passando no teu coração da ingratidão. Às vezes não damos conta do quanto os nossos pais nos ajudam. Achamos que eles podem ser os nossos inimigos, mas simplesmente porque eles não sabem lidar com a gente. Sabia que a gente tem que fazer faculdade para ser pai? Deixa eu te contar, eu sou mãe de 4. Então, é difícil lidar com a situação dos nossos filhos. Da mesma maneira que é difícil os filhos lidarem com a nossa situação. Persona não grata. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 17. Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas 17. 18. Antes eu quero só ler um pouquinho o 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Finalmente o 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Foram limpos 10, só um voltou. Então nós precisamos ter um conceito da gratidão. Seja o que for que as pessoas façam na sua vida, por favor, se posicione a voltar, reconhecer, reconheça o que Deus tem feito na sua vida, testifique disso, fale sobre isso, não ignore o que Deus tem feito na sua vida, reconheça. E com essa atitude, você vai estar honrando ao Senhor, porque foi Deus que colocou essas pessoas perto de você para te ajudar, não foi outro, foi Deus.
Dessa maneira você está dizendo para Deus: Deus, manda mais pessoas como essa, porque eu preciso de mais pessoas para me ajudar. Eu preciso de mais pessoas para me ajudar. E aí você entende o conceito de que muitas vezes você recebe muito, mas dificilmente você fala um muito obrigado. Já notou? Você chega no restaurante, a pessoa coloca uma coisa, você fala obrigado. A pessoa coloca a segunda, você já não fala mais nada. Você ignora o garçom. Bom, para ele já é parte do ofício, já é parte ser ignorado. Mas e para você? Será que faz parte você receber algo, ainda que pago por você, mas a atitude de agradecimento, muito obrigado. É algo tão difícil, é tão difícil você se colocar com uma atitude de ingratidão para que haja essa mudança. Porque primeiro, para reconhecer que você é ingrato já é um caminho, não é verdade? Para pensar, quantas vezes você imaginou que você fosse grato até hoje, com essa pregação? Para você, você acha que você está... Imagina, eu penso sempre nos outros. Eu dou uma leve pensadinha ao dormir sobre as pessoas e os problemas das pessoas. Depois volto a dormir e volto para os meus problemas. Então, volte. Observe as pessoas que estão à sua volta. Observe as situações que estão à sua volta. E passe a ter uma atitude de gratidão. Porque Deus vai levantar situações na sua vida para você ser provado. Por quê? Ele vai querer saber se você realmente reconhece o que Deus tem dado para você. Porque as pessoas que não reconhecem, aquilo que Deus tem dado, Deus não tem dado pouco para você. Mas tem pessoas que não reconhecem, voltam para o seu mundinho. E aí se cercam de pessoas que só querem consumir você. Por essa atitude. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 6:35. É uma parte muito difícil da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já está no Lucas, só volta um pouquinho. Lucas 6:35. Pode colocar, Vini. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. A gente não leu em 2 Timóteo sobre avarento? Já viu uma pessoa avarenta? Só aquela avarenta que o cara pede R$2 e você dá R$1,50. Você está ali, tem um rapaz que sempre guarda nossos carros aqui, é um senhor de idade. Eu estou orando para ele parar de beber, estou orando para ele receber Jesus. Mas uma das coisas que ele fica até 2 horas da manhã, se eu ficar aqui na igreja, ele fica até 2 horas da manhã. Ele me espera. Eu vou dar R$2 para um rapaz desse? Se eu não tiver dinheiro, eu fico desesperado, peço alguém emprestado. Pedro, coitado do Pedro. Faço uma dívida contigo, né, Pedro? Não posso dar. Tem que dar R$10 para ele, tem que abençoar ele. É igual você vai numa manicure, você vai no cabeleireiro, poxa, o que você pode dar a mais? Encontre lugares para você dar mais. Eu nunca consigo dar pouco. Se eu der pouco, eu fico deprimida. Porque eu estou semeando no reino. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Eu ganho de lugares mais inexplicáveis possível. Todos os negócios que eu faço dá dinheiro. Tudo que eu boto a minha mão funciona. Como assim? Eu sou uma pessoa abençoada.
Como eu posso dar pouco diante das bênçãos que Deus tem me dado? Então isso é um exercício espiritual. Você passa a ter um exercício. Qual o exercício? Para que você não seja ingrato. O que você vai dar? Emprestar? Eu empresto já com certeza que eu não vou receber. Eu nem fico chateado com a pessoa, já dou, já empresto, já. É doação. Isso é um exercício. Você precisa exercitar o doar, o entregar, o enxergar a mão de Deus em você. Porque naquele momento você é aquela pessoa que pode realmente fazer diferença. E quanto mais silêncio você fizer disso, porque às vezes você pode ajudar as pessoas e falar, olha, eu estou ajudando fulano. Ou então está fazendo jejum, eu estou fazendo jejum. Ai, que sacrifício. Você quer alguma coisa? Não, estou fazendo jejum. Também tem essas coisas, né? Então, quando você se posiciona a ser uma pessoa grata, uma atitude de gratidão, e você quer fazer coisas, você jamais fala para as pessoas o que você fez. Nunca. Você guarda para você, porque é teu Deus que tem que ver, não são as outras pessoas. Agora, se alguém chegar e te louvar diante, né, das pessoas, veja isso como Deus te honrando. É ali Deus que está te honrando. Também você, pastora, não fala nada não, porque Deus falou que não pode falar nada. Deus vai estar te honrando. Então, o exercício da gente ter uma atitude de gratidão tem um poder milagroso, não só sobre as pessoas que semeiam na nossa vida, como também sobre outros. Sabe por quê? Porque a atitude de gratidão gera atitude de gratidão. As pessoas vendo o seu exercício de gratidão são influenciadas por isso. Por onde você passa, as pessoas ficam impressionadas como você está sempre disposto a ajudar, a fazer, a ajudar os outros. Isso comove, isso cria nas pessoas uma atitude de exemplo. Eu quero seguir esse exemplo. Mas e aí? Chega na mesa, o garçom te traz a conta, os 10% é opcional. Ai, que bom. Porque lá em cima a gente leu, em 2 Timóteo, os avarentos. O que são os avarentos? Avarento não é aquele cara que pechincha na loja para conseguir mais barato. Isso não é avarento, isso aí é o cara que guarda o dinheiro dele. Avarento é aquela pessoa que tem a possibilidade de dar e simplesmente decide fazer o que quer. Ou seja, ainda que Deus esteja comandando para aquela pessoa dar, a pessoa se fecha. Avarento também é aquela pessoa que Deus manda, vai lá e dá um abraço, e a pessoa não dá. Deus comanda, vai lá e faz uma coisa, e você não faz. Você é uma pessoa avarenta. Nem as atitudes que Deus está determinando para que você faça, você quer fazer porque você só está pensando em você mesmo. Então essa é a atitude que precisa ser. Porque às vezes, sabe, é muito fácil você pegar um copo d'água para quem você ama. Mas, como é que é o nome daquilo, hein? Inimigo, né? É quando chega aquele cara que você não gosta e fala assim, você pode me dar um copo d'água? Você... 2 horas depois, esqueci. Desculpa, eu esqueci. Ou então pessoas que usam outras situações para não falar. Não, é porque eu estou cheia dessa situação, no meu trabalho tem muita coisa, eu realmente não posso falar com você. Ou eu não posso fazer algo por você porque eu estou com muito trabalho. Muito trabalho. Então, a gente sempre teve boas desculpas, não é verdade? Amém? Vamos abrir a Bíblia aí. Primeira de Tessalonicenses 5,18. Por último, quero encerrar com esse versículo. Em tudo dai graças, porque
Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um exercício espiritual, não só de gratidão, mas você estar agradecido. E que você deveria declarar mais isso. Eu estava lendo um testemunho de uma pessoa muito famosa que morreu porque tinha um distúrbio alimentar. Ela tinha problemas com o corpo e não comia, até que um momento ela morreu do coração. E uma das questões que foram vistas é que ela tinha uma opressão espiritual. E essa opressão iniciava porque os pais e os amigos nunca diziam para ela que gostavam dela. Como pode a vida de uma pessoa ficar tão sensível, tão necessitada de amor, de precisar escutar? Então, tenha uma atitude de gratidão. Às vezes você não sabe que a sua atitude, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai fazer, pode ajudar uma vida a sair da situação que ela está. Não importando o que você está passando por dentro, eu indico a você para prestar mais atenção a esses valores. Porque é no valor da atitude de gratidão que você vai impedir que a ingratidão, tema dessa reflexão de hoje, que a ingratidão tome conta da sua vida. Que você possa semear gratidão para que você colha gratidão. E se em algum momento você tiver uma passagem que você viu que você foi ingrato, peça perdão. Talvez aquela pessoa já tenha te perdoado, mas você precisa enfrentar e reconhecer os momentos que você tem sido ingrato. Que Deus possa revelar para você. Em nome de Jesus.